Hoje, vamos dedicar algum tempo a estudar a Palavra de Deus, com o sermão intitulado Deus é o centro do universo e o centro da Bíblia. Deus ordenou aos profetas e aos apóstolos de cada época que registassem todas as palavras dos 66 livros da Bíblia. Através desta Bíblia, devemos compreender a profunda vontade de Deus. A Bíblia também nos ensina a razão pela qual todos os seres humanos vieram a esta terra, o lugar para onde acabamos por ir e o facto de que, quando morremos, não perecemos nesta terra, mas regressamos ao mundo de onde viemos. Portanto, vocês e eu, devemos ser aqueles que acreditam absolutamente que Deus governa e guia toda a nossa vida. Então, quem é o centro da Bíblia? Não disse Jesus em João, capítulo 5, versículo 39, são elas mesmas que testificam de mim, ou seja, de Deus. Toda a humanidade deve conhecer Deus. Por meio da Bíblia, Deus não ensina às pessoas a fé correta de como reconhecer corretamente Deus, como recebê-lo e reverenciá-lo, embora ele venha em formas diferentes, e como obedecer e seguir todas as suas palavras. Quando pensamos na premissa de que Deus é o centro da Bíblia e o centro do universo, podemos perguntar-nos: o que acontecerá à nossa fé sem Deus? Se afirmássemos ter fé, mas não houvesse Deus no centro da nossa fé, ela não teria sentido. E nós não poderíamos receber a salvação ou o perdão dos pecados. Sem Deus, a fé não pode existir. O que dizer, então, de uma igreja sem Deus? O que aconteceria se uma igreja louvasse a Deus, apesar de Ele não estar presente nessa igreja? Hoje em dia, há muitas igrejas como a areia na praia do mar, mas como Deus não está no seu centro, quem é que elas têm como centro? Ou o pastor se torna o centro, ou um novo líder se torna o centro. As pessoas cometem o erro e a insensatez de colocar as suas palavras acima das palavras e das leis de Deus. A razão disso é não haver Deus nessas igrejas. Haverá algum sentido no sistema da verdade sem Deus? A verdade da Páscoa e do dia de sábado não são tão valiosos por causa de Deus existir. É por isso que nós devemos sempre colocar Deus no centro da nossa fé. Hoje em dia, há muitas igrejas à nossa volta, mas há muitos casos em que a igreja não consegue cumprir o seu papel, missão e função porque Deus não está lá. Pensemos em mais uma coisa. Será que o culto sem Deus, o louvor sem Deus ou a oração sem Deus tem algum significado? Tudo isto não faz sentido. Para que tudo isto tenha sentido, quem é que tem de existir? Deus tem de existir. Uma vez que Deus existe na nossa igreja, a nossa fé brilha. Mesmo que a nossa igreja possa ser alvo de obstáculos do meio envolvente, não está a nossa igreja a conduzir a humanidade para o reino dos céus. Tudo isto se deve ao facto de Deus existir na nossa igreja. Então, não precisamos nós de conhecer bem o Deus que está conosco. Passemos ao livro de Oseias, capítulo 6, versículo 6. Em Oseias, capítulo 6, versículo 6, está escrito: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. A Bíblia ensina-nos que Deus quer que os homens o reconheçam. Muitas pessoas neste mundo concentram-se nesta terra e procuram coisas materiais e mundanas, investindo o seu tempo, dinheiro e esforços para as alcançar ao longo das suas vidas.
No entanto, dizem, não tenho tempo para conhecer Deus. Estou demasiado ocupado. Desta forma, estão a caminhar na direção errada e a desperdiçar a oportunidade de conhecer Deus. Há alguém que tenha nascido com o pensamento, quer ficar rico enquanto vive nesta terra. Desde o momento em que nasceram, muitas pessoas no mundo herdaram o pensamento, tenho de adquirir muitas coisas materiais. No entanto, ao deixar este mundo, todos partem de mãos vazias. Não há nada nesta terra que eles possam levar com eles. Quando Deus criou os seres humanos, Ele desejou que eles o conhecessem mais do que qualquer outra coisa. Adquirir bens materiais e viver nesta terra são, de facto, importantes. Mas, em última análise, no dia em que regressarmos ao reino dos céus, os pensamentos mais importantes são de ser: vivemos com o devido conhecimento e reverência a Deus. Obedecemos à sua palavra. Estas são coisas muito mais importantes em que pensar. Portanto, a nossa fé sem Deus, a igreja sem Deus, o sistema da verdade sem Deus e o culto sem Deus são sem sentido e inúteis. É por isso que o profeta Oseias nos chama a atenção para o facto de que devemos prosseguir em conhecer a Deus. Vamos passar para o Novo Testamento e olhar para Colossenses capítulo 2, versículo 2. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 2, está escrito: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Quem é que a Bíblia diz que devemos conhecer? Devemos conhecer Cristo, que é o mistério de Deus. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo estão escondidas as respostas a estas perguntas: para onde irão todos os seres humanos quando deixarem este mundo? Desaparecerão como um punhado de pó desta terra? Ou haverá algo mais que os leva a um novo ponto de partida? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A Bíblia ensina-nos que todos eles estão escondidos em Cristo, que é o mistério de Deus. Atualmente, o número de pessoas que afirmam acreditar em Deus é tão grande como a areia na praia do mar. Apesar de muitas pessoas acreditarem em Deus, quão lamentável seria se ninguém reconhecesse nem acreditasse em Deus corretamente. Por isso, o que é que a Bíblia diz sobre o mistério de Deus? Conhecer Cristo é conhecer o mistério de Deus. É isso que Deus quer para a humanidade. Na altura da primeira vinda de Jesus, os judeus acreditavam em Deus e afirmavam conhecer Deus e a Bíblia, mas eles não reconheceram verdadeiramente o Cristo que veio a esta terra. Também na época do Espírito Santo, há muitas igrejas, e alguns gabam-se de ter lido a Bíblia 500 vezes ou até mesmo 1000 vezes. Mas, apesar de terem lido a Bíblia várias vezes, não conseguem perceber a mensagem que Deus está a tentar transmitir à humanidade. É por isso que não recebem Cristo que veio pela segunda vez, nem encontram a verdade sobre Deus Mãe, a noiva. Na primeira vinda de Jesus, muitas pessoas que diziam acreditar em Deus não reconheceram nem receberam plenamente Deus vindo em carne. Da mesma forma, as pessoas de hoje não reconhecem Cristo Ansanguan que veio a esta terra pela segunda vez em carne, nem a Mãe Celestial Nova Jerusalém. Há uma razão pela qual as pessoas não conseguem entender completamente o Espírito e a noiva. Vamos encontrar a resposta na Bíblia. Passemos ao capítulo 4 de 2 Coríntios. Vejamos o capítulo 4, versículo 3, de 2 Coríntios. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século. A quem se refere o Deus deste século? Refere-se a Satanás, que é descrito como o príncipe da potestade do ar.
O Deus deste século, o que fez ele? Cegou o entendimento dos incrédulos. Diz que Satanás cegou o entendimento das pessoas. Satanás cegou a mente das pessoas para que não consigam distinguir a verdade da falsidade ao ver a luz que mostra a glória de Cristo. Como pode um homem tornar-se Deus? Se Deus vier, ele tem de aparecer num grande país como os Estados Unidos. Por que é que ele viria a um país tão pequeno e pobre? Elas estão a exprimir os seus pensamentos desta forma. Por detrás dos seus pensamentos está o Deus desta época, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Passemos ao versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. O Deus deste século cegou os olhos das pessoas. No entanto, Deus abriu-nos os olhos e permitiu-nos ver a luz do conhecimento da glória de Deus. Quando Jesus perguntou aos discípulos, quem é que as pessoas dizem que eu sou? As respostas foram: alguns dizem um dos profetas, alguns dizem Jeremias, alguns dizem Elias. Jesus perguntou-lhes então, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Irmãos, conhecer Deus é a maior fortuna e felicidade. Temos de ter o entendimento correto sobre Deus, que é o centro do universo e o centro da Bíblia. Não será esta a única forma de nos qualificarmos para entrar no mundo eterno, que Deus abriu para nós. É por isso que o nosso inimigo, o diabo, que é o Deus deste século, cega sempre a mente das pessoas. Como é que o filho de um carpinteiro pode ser Deus? Como é que este homem pode recitar as Escrituras se nunca foi ensinado? Com palavras tão variadas, escarnecia, ridicularizava e caluniava Jesus, fazendo com que as mentes das pessoas ficassem cegas. Apesar de tais situações, Deus ensinou aos apóstolos Pedro, João e Paulo o reconhecimento correto de Deus. Da mesma forma, Deus fez a sua luz brilhar sobre nós, para nos dar a gloriosa luz do conhecimento do Pai e da Mãe Celestiais. Não é por isso que podemos dizer com confiança, o Pai Ansaimun é o nosso Deus, e a Mãe Celestial Nova Jerusalém é a nossa Mãe Espiritual. Todos os povos do mundo leem os mesmos 66 livros da Bíblia. No entanto, o Deus deste século cobriu o mundo inteiro de trevas. Quando voltamos ao tempo da primeira vinda de Jesus, há 2000 anos, havia muitos líderes religiosos que afirmavam acreditar em Deus. Eles tinham todo o poder secular, autoridade e influência sobre a Igreja. Apesar de terem todas estas coisas, o que é que fizeram quando Deus veio a esta terra? Não o reconheceram. Eles crucificaram Deus que tinham adorado. Cuspiram nele. Pegaram em pedras e tentaram atacá-lo. Sem hesitar, proferiram-lhe todo o tipo de insultos. Tudo porque o Deus deste século cegou as suas mentes e deixou-as confusas. No entanto, Deus fez brilhar a sua luz sobre nós, para nos dar a luz do conhecimento de Deus. Todos nós olhamos para a mesma Bíblia, mas as pessoas têm perspectivas diferentes. Isto porque aprenderam com o conhecimento humano. Mas e nós? No livro de Isaías está escrito que Deus nos ensinará.
Jesus diz: todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Além disso, entre as profecias do profeta Miqueias, o que é que Deus fará nos últimos dias, segundo Miqueias capítulo 4? Ele ensinar-nos aos seus caminhos. Quem fez brilhar a sua luz sobre nós para nos dar a luz do conhecimento de Deus? Não foi o próprio Deus que veio a esta terra e fez brilhar a sua luz sobre nós? Não foi Ele que nos ensinou a verdade sobre a noiva do Espírito, dizendo: eu sigo a mãe? Não é uma grande alegria e bênção o facto de termos recebido a luz do conhecimento de Deus? Então, que tipo de futuro estava à espera daqueles que diziam acreditar em Deus há 2000 anos? Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 23. Em Mateus, capítulo 23, versículo 13, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O próprio Jesus fez este julgamento diretamente aos fariseus e aos doutores da lei daquela época. Passemos ao versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Externamente, eles tinham um templo impressionante, poder secular e até autoridade religiosa, tudo ao mesmo tempo. No entanto, aos olhos de Jesus, eles não passavam de uma ninhada de víboras. Eles não disseram a Jesus: tu és o Cristo, o centro do universo. Tu és o centro da nossa fé e o centro da Bíblia. De que lhes servia serem sumos sacerdotes sem ter o conhecimento e a sabedoria para conhecerem Deus? No tempo da dinastia Joseon, na Coreia, existia um inspetor real secreto. Os inspetores reais discerniam se o governador estava a cumprir a vontade do rei, praticando benevolência ou malevolência para com o povo. Os inspetores reais foram enviados secretamente por esta razão. Eles tinham autoridade para impor punições imediatas e efetuar julgamentos no local. Eles faziam valer o poder do rei. Quando Jesus veio a esta terra em carne e osso, ele também deu um verdito direto, dizendo: todas estas pessoas serão condenadas ao inferno. Nessa altura, muitos líderes religiosos afastaram-se de Jesus, mas os apóstolos Pedro, João e Paulo reconheceram Jesus e receberam-no. Mesmo no momento da sua morte, proclamaram: o centro do universo é Deus, e o centro da Bíblia é Deus. Esse Deus apareceu nesta terra em carne e osso. Embora outros não acreditem em Deus e o mundo não siga a verdade da Bíblia, devemos assemelhar-nos às ações deles. Os que querem ser salvos devem respeitar e seguir os ensinamentos da Bíblia. Devemos obedecer a todos os ensinamentos dos 66 livros da Bíblia, sem nunca esquecer que eles são o caminho da verdade que Deus nos deu. Vejamos esta época. De acordo com Hebreus capítulo 9, como é dito que Deus virá trazer a salvação àqueles que o esperam. Diz que Ele virá pela segunda vez, na mesma forma que na sua primeira vinda há 2000 anos. Deus informou-nos que Ele não viria com o nome de Jesus, mas com um novo nome ao país mais oriental da terra. Os profetas também explicaram sobre Cristo que virá nos últimos dias. Vejamos o livro de Oseias, capítulo 3, versículo 5. Oseias, capítulo 3, versículo 5, diz: depois, tornarão os filhos de Israel, e buscarão. A quem buscarão? Ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E, nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor, e de Davi, e da sua bondade.
O rei Davi morreu cerca de 250 anos antes de o profeta Oseias escrever este livro de profecia. Mas mesmo que ele já não esteja vivo nesta terra, quem é que eles vão procurar? Está escrito, nos últimos dias, buscarão Davi tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então, este Davi não é o Davi físico. Passemos ao Evangelho de Lucas capítulo 1 para descobrir o Davi profético. Em Lucas, capítulo 1, versículo 31, diz: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o quê? O trono de Davi, seu pai. A quem é que ele se refere? Refere-se a Jesus. Deus dará o trono de Davi a Jesus. Vejamos o versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Davi, que foi profetizado pelo profeta Oseias, representa Jesus. A Jesus foi dado o trono de Davi. Está escrito, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. No entanto, como sabem bem, na primeira vinda de Jesus, ele veio à terra, foi batizado aos 30 anos de idade, liderou o reino do Evangelho durante 3 anos e ascendeu ao céu. Embora esteja escrito, ele reinará para todo o sempre. Ele terminou o ministério do Evangelho em 3 anos na sua primeira vinda. Passemos a 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou. Quantos anos ele reinou no trono? 40 anos. Em Lucas capítulo 1, versículo 31, está escrito, Deus dar-lhe-á o trono de seu pai Davi. Então, Jesus deve ser ungido aos 30 anos de idade para reinar no seu trono. Só quando ele reinar durante 40 anos depois de se tornar rei, é que podemos dizer que cumpriu a profecia do trono de Davi. Olhemos com atenção para a vida de Jesus. Vejamos Lucas, capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de... Quantos anos ele tinha? 30 anos ao começar o seu ministério. Jesus foi batizado e começou a pregar aos 30 anos de idade. No livro de Lucas, capítulo 4, o seu batismo é descrito como ser ungido. Vamos confirmar essa cena. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o que ele fez? Ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O autor do Evangelho de Lucas descreve o ato de Jesus ser batizado e pregar o Evangelho como ter sido ungido para proclamar o Evangelho. Então, a unção não tem lugar na cerimônia de entronização do rei ou do sumo sacerdote. Jesus foi ungido aos 30 anos de idade. Por outras palavras, ele foi batizado. Por isso, tal como Davi se tornou rei aos 30 anos e reinou durante 40 anos, o reinado de Jesus tinha de durar 40 anos. No entanto, o ministério de Jesus chegou ao fim passados 3 anos e meio. Para que Jesus cumpra a profecia do trono de Davi, são necessários mais 37 anos.
Como é que esta profecia se pode cumprir na íntegra? Jesus tem de vir a esta terra pela segunda vez em carne e osso. Será que Deus reina em espírito apenas durante 40 anos? Não, não reina. Não é Deus aquele que reinará para todo o sempre. A profecia de que Deus reinará por 37 anos ou 3 anos deve ser cumprida enquanto Ele estiver em carne. Por isso, Ele veio pela segunda vez para cumprir a profecia remanescente de Davi. Quando Davi reinava sobre Israel, havia uma lei com a qual o rei governava o povo. Da mesma forma, Cristo, que veio a esta terra como o Davi espiritual, precisa da lei da vida para reinar e governar o povo espiritual celestial. Que lei é essa? Vejamos Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. A cena do capítulo 22 é sobre a Páscoa. Passemos ao versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice. Que cálice é este, da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós? No que diz respeito à nova aliança, Deus já a estabeleceu como lei para governar o seu povo através da profecia de Jeremias capítulo 31. Não seria bom confirmar também essa cena? Passemos a Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que é que Jesus disse em Lucas, capítulo 22, versículo 20? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. O profeta Jeremias profetizou sobre a nova aliança, e Jesus cumpriu essa profecia. Passemos ao versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei, Deus imprimirá a lei de quem? As minhas leis. Tal como Davi tinha uma lei quando reinava sobre os israelitas, Deus estabeleceu a lei da nova aliança entre ele e o seu povo, e chamou-lhe a minha lei. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei, quem Deus será? O seu Deus, e eles serão o meu povo. Tem de haver uma lei entre Cristo, que é profetizado como Davi, e o seu povo. O profeta Jeremias ensina-nos que essa é a lei da nova aliança. Cristo liderou o reino do Evangelho durante 3 anos, e reinou sobre o seu povo com a lei da nova aliança na sua primeira vinda. Então, e na sua segunda vinda? Como é que ele vai reinar sobre o seu povo durante os 37 anos que faltam? É claro que ele reinará com a lei da nova aliança. Se ele governou e reinou sobre o reino do Evangelho com a lei da nova aliança na sua primeira vinda, não deveria ele vir com a lei da nova aliança na sua segunda vinda e cumprir a profecia: Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo? Quem é o Davi profético que liderou o reino do Evangelho durante 37 anos com a lei da nova aliança? Ele é o Cristo Ansanguon. É por isso que Deus diz: Guiarei todos os filhos de Sião para a verdade com a lei da nova aliança, tanto na minha primeira vinda, como na minha segunda vinda. Por favor, saibam que eu sou Ele. Por isso, o que é que o profeta Isaías escreveu em Isaías capítulo 25? O que é que devemos fazer quando encontrarmos aquele que traga a morte para sempre com vinho velho, isto é, o vinho da nova aliança? Quem é Ele? Ele é o nosso Deus.
Confiamos nele, e ele salvar-nos-á. Como é que ele nos vai salvar? Com os decretos, regulamentos e leis da nova aliança. O Pai Celestial An Sang-won é o nosso Cristo, que liderou toda a obra do Evangelho durante 37 anos com a lei da verdade da nova aliança. O dia do sábado, o batismo, a Páscoa, as 7 festas de 3 tempos e os regulamentos do véu. Ninguém poderia restaurar a verdade da nova aliança da Igreja primitiva. Só quando Deus vier a esta terra é que tudo poderá ser restaurado e reconstituído. Não é qualquer um que pode trazer a lei da nova aliança a esta terra. O Deus deste século cegou as mentes de toda a gente. Apesar de Deus ter vindo a esta terra, as pessoas não conseguem recebê-lo corretamente. Em vez de se sentirem gratas pela graça de Deus, elas queixam-se, fazendo perguntas como: por que é que hoje tenho de esforçar-me tanto? Por que é que a vida é tão dolorosa? Isto só pode ser visto como resultado da luz do conhecimento da glória de Deus, não lhe estar ainda suficientemente visível. A Bíblia e os profetas fizeram brilhar a luz do conhecimento de Deus nos nossos corações. Não estaremos agora todos a vir rumo à verdade da Páscoa da nova aliança que havia sido destruída e arruinada. Não estamos a observar plenamente o dia de sábado da nova aliança. Algumas pessoas perguntam: a Igreja Adventista do sétimo dia não guarda o dia do sábado. No entanto, o dia de sábado deles começa na sexta-feira. Não é o dia de sábado completo. Deus restaurou a verdade da nova aliança, percorreu completamente a vida de Davi e reinou sobre o reino do Evangelho da nova aliança. Recordemos o nosso Pai Celestial que veio com o nome de Jesus na sua primeira vinda, e com o novo nome de Cristo An Sang-won na sua segunda vinda, e reinou sobre o reino do Evangelho. Nunca devemos esquecer as palavras de verdade que o Pai Celestial deixou para nós: eu sigo a Mãe. Eu peço-vos, mais uma vez, que vos lembreis das suas palavras, para que, quando o Pai Celestial e a Mãe Celestial, o Espírito e a Noiva, chamarem toda a humanidade, vinde a mim, não hesitemos em correr para eles com todo o nosso coração. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.